síndrome de burnout e infertilidade. Pois é, burnout é aquele estresse crônico caracterizado muitas vezes por uma sobrecarga de trabalho que se traduz numa exaustão emocional. Mas e quando isso acontece nos casais que sofrem de infertilidade? Ou seja, aqueles casais que há mais de um ano estão tentando engravidar, não usam nenhum método contraceptivo, porém sem sucesso. Essa situação de exaustão emocional, ela pode agravar ainda mais, muitas vezes, as alterações psicológicas que esses casais também já têm. 25% a 60% dos casais inférteis sofrem de ansiedade e depressão. Se a gente pensar junto, alguém que está nesse momento de altos níveis de estresse, provavelmente não consegue se concentrar e se dedicar a ter uma alimentação saudável, não tem estímulo, não tem vontade para praticar atividade física, o que pode estar associado com o aumento do peso corporal. Tanto em homens quanto em mulheres, o aumento do peso corporal está associado a um prejuízo na fertilidade, seja por um aumento de estresse oxidativo, seja por um aumento de marcadores inflamatórios, seja por uma desbiose intestinal, seja por alterações metabólicas, como, por exemplo, um excesso de leptina, alterando o eixo hipotalâmico e alterando, então, a síntese dos hormônios estrogênicos, por exemplo, ou esse excesso também de gordura corporal, alterando, por exemplo, a conversão de testosterona em estrogênio, aumentando a via da aromatase, comprometendo a fertilidade. Então, esse excesso de peso pode ser um problema. Uma outra questão que a gente não pode esquecer é que um casal que provavelmente tem algum dos membros, sofrendo de uma exaustão emocional, não deve ter uma frequência de relações sexuais muito aumentada, Enquanto que muitos trabalhos, eles sugerem que para você ter maiores chances de engravidar, o ideal seria que essas relações sexuais, elas acontecessem pelo menos dia sim, dia não, Ou seja, uma grande frequência, ideal todo dia, mas não, se não houver, pelo menos dia sim, dia não, tá? Então esse é um aspecto que a gente não pode esquecer. Mas independente desses fatores, existe algo que a nutrição, ela pode colaborar? Com certeza, gente. O que é que a gente sabe? Toda vez que acontece, que ocorre ali um estresse, esse estresse, ele pode alterar o eixo hipotalâmico, hipófise, adrenal. Com isso, ele vai alterar ali a secreção na hipófise, de hormônio adrenocorticotrópico e, por fim, a síntese de cortisol, que em momentos de estresse chega a se alterar em mais de 20 vezes. Só que essa elevação de cortisol e essa alteração do eixo hipotalâmico hipófise adrenal, ela pode interferir também no eixo hipotalâmico hipófise ovariano. O que significa que essa interferência ela vai alterar a pulsatilidade, ou seja, a liberação ali do hormônio liberador de gonadotrofinas, que ele acontece esse estímulo de forma pulsátil, e é ele que vai estimular na hipófise a síntese dos hormônios LH e FSH, ou seja, hormônio luteinizante e folículo estimulante. O que significa que, quando a gente tem aumento do estresse, a gente tem alteração desse eixo, a gente tem a alteração desses hormônios, ou seja, a alteração de LH e FSH pode interferir tanto em homens quanto em mulheres na síntese, na esteroidogênese, vamos colocar assim, nas mulheres, e na síntese de espermatozoides, na espermatogênese, em homens, o que pode levar a um prejuízo da fertilidade, tá? Então, quando a gente pensa isso, o que a gente pensaria já automaticamente? Então eu tenho que modular esse cortisol. Eu tenho que pensar em reduzir esse estresse. Algumas medidas de mudanças de estilo de vida já poderiam colaborar para a redução de estresse. Ou seja, melhorar o padrão de sono, por exemplo, realizar a prática de alguma atividade física. E quando a gente pensa no aspecto nutricional, a gente pode pensar em alimentos que sintetizem, que favoreçam ali a síntese de serotonina,
Então, alimentos que sejam, por exemplo, fontes de triptofano, como são as leguminosas, as oleaginosas, né? Que a gente pode estimular o consumo desses alimentos e eles, por sua vez, vão aumentar a síntese de serotonina. Só lembrar que nessa via a gente depende de alguns cofatores. Esses cofatores são ácido fólico, piridoxina e magnésio. Também o ferro, mas para o ferro ter ali alguma interferência significativa, a gente precisava ter uma deficiência severa. Se eu pensar nesses outros nutrientes, B6, B9 e magnésio, eu tenho também que pensar em alimentos fontes como os vegetais verdes escuros, como a semente de girassol, como, por exemplo, o abacate, né, como boas fontes desses nutrientes. Além disso, a gente pode lançar mão de chás, né, como chá de mulungu, chá de melissa, de camomila, tentando modular esse estresse. Mas se a gente pensar que a síndrome de burnout pode colaborar para o aumento na produção de radicais livres e aliar todo o conhecimento que a gente tem sobre infertilidade, a gente logo vai pensar no uso, né, de estratégias para aumentar as fontes de antioxidantes e as fontes de anti-inflamatórios. Então a gente não pode deixar de esquecer também nas fontes, por exemplo, de vitaminas A, C e E, na fonte de selênio, pensar em coenzima Q10, que também é muito utilizada quando a gente pensa em infertilidade, e quando eu penso em efeito anti-inflamatório, o ômega 3, com certeza, ele é o mais falado. E pensando no ômega 3, boas fontes, os frutos do mar, com destaque aqui no Brasil, né, para pescada branca e para sardinha, que seriam ali os peixes com menor conteúdo de mercúrio e maior, né, de ômega 3. E pensando também nas plantas alimentícias não convencionais, as punks, a gente pode pensar na beldroega, que também seria uma boa fonte de ômega 3, tá? Para finalizar, eu acho que também boas dicas que cabem aqui, né? É controlar o excesso do café. Então, ainda mais, né, para alguém que está tentando engravidar, o excesso de cafeína pode ser prejudicial. E alguns trabalhos também falam, né, em relação ao excesso de carboidratos. Tanto trabalhos em relação à síndrome de burnout, quanto, por exemplo, trabalhos relacionados à fertilidade. Então, controlar, né, e evitar os carboidratos de alto índice glicêmico também mostram efeitos benéficos para aumentar as chances de gravidezes nesses casais. Espero ter ajudado. Até a próxima!